alguns resumos, algumas estruturas tentam resumir o que foi a Reforma Protestante. Nós sabemos e conhecemos os 5 solas, nós conhecemos algumas doutrinas centrais da Reforma, como a justificação pela fé somente, ou o sacerdócio real de todos os crentes. Mas se nós fôssemos tentar definir hoje o que foi a Reforma Protestante, se nós buscássemos uma essência para o que aconteceu naquele período, nós poderíamos também falar sobre 2 tópicos, que eu creio serem os 2 tópicos centrais da Reforma Protestante, aquilo que deu estopim a toda a doutrina, a toda a controvérsia dada naquele período: Sagradas Escrituras e tradição. Esse, ao meu ver, é o resumo do que foi a Reforma Protestante. O entendimento do que são as Sagradas Escrituras e qual é o papel da tradição em meio à revelação de Deus. O catolicismo romano, ele entende as Sagradas Escrituras como subordinada à própria autoridade da Igreja. A Igreja Católica, ela interpreta as Sagradas Escrituras de fato como uma tradição também. Eles entendem a Bíblia como uma tradição escrita, e por um outro lado, eles entendem a tradição da Igreja através dos séculos como uma tradição oral. Então eles colocam essas 2 peças juntas. E então o magistério da Igreja, junto com essas 2 peças, formam a autoridade do que nós conhecemos como o catolicismo romano. Eles veem as Sagradas Escrituras não como uma autoridade em si mesma, porque eles é quem conferem às Escrituras a autoridade, porque é a Igreja que produz a canonicidade das Escrituras. Afinal, não foi a Igreja quem disse, século IV, século V, século III, quais livros eram inspirados. Não foi a Igreja quem fechou o cânon e disse, são esses livros. Percebam que para os reformados isso é uma abominação. A Igreja jamais dita o que é de Deus e o que não é de Deus. A Igreja apenas reconhece aquilo que é de Deus. É como se você estivesse andando em uma estrada e você vê placas, e você vê lombadas, e você vê um semáforo. E você para no semáforo e na lombada você reduz e na curva você vira. A autoridade não é você. A autoridade é a legislação. Você apenas reconhece essa legislação e você segue essa legislação. Os reformados entendem as Escrituras dessa forma. Não somos nós quem dizemos que Apocalipse deve entrar no cânon e a Epístola de Barnabé. Não. Nós apenas reconhecemos aquilo que Deus determinou. E através dessa visão das Escrituras, a Reforma entende a tradição, não com desdém. Esse é um ponto muito crucial, porque muitos protestantes acham que a Reforma ela quebra com qualquer entendimento da tradição. E então é por isso que hoje você pode andar 2 quadras para um lado, 2 quadras para o outro, e você verá 5 igrejas evangélicas, todas surgidas ontem, anteontem, semana passada, e cada um pregando o que quer. Porque se nós não entendemos o que é tradição, nós quebramos com tudo, nós quebramos com o passado, e nós podemos jogar todo mundo na fogueira. Nós jogamos os católicos na fogueira, nós jogamos os reformadores na fogueira. Nós jogamos todas as igrejas históricas na fogueira. E então nós dizemos, eu tenho a revelação de Deus, eu consigo interpretar o que é a palavra de Deus. Então a Reforma Protestante, ela entende a tradição, ela reconhece o valor da tradição, mas subordinada às Escrituras Sagradas. Enquanto a tradição estiver fiel à revelação, ela deve ser seguida.
Diferente do catolicismo, a qual a tradição molda e traz uma interpretação às Escrituras. E você vai engessando a estrutura. Então, se você se levanta hoje e olha para trás e fala assim, não, peraí, eu não vejo nas Escrituras tal coisa como a Assunção de Maria ou a perpétua virgindade dela, isso não está nas Escrituras. Mas o catolicismo vai olhar para você e te dizer, a tradição diz isso, você deve crer nisso. A tradição interpreta as Sagradas Escrituras. Por isso nós podemos entender a reforma como uma ruptura com esse entendimento das Sagradas Letras, das Sagradas Escrituras abaixo da tradição. E aí, então, nós elevamos as Escrituras e colocamos ela no seu devido lugar. E a tradição é sim importante para a igreja, mas ela deve estar sempre adequada ao que nós encontramos nas Escrituras. E qual é a extensão disso para nós? Qual é a extensão desse entendimento, desse embate entre Sagradas Escrituras e tradição que moldou a reforma? Nós podemos entender e ver dois aspectos que estão dentro desse embate. O primeiro é o entendimento de reforma, não reforma protestante como evento histórico, mas reforma como movimento de Deus em trazer vida, em trazer transformação ao homem. Todo homem pecador que é convertido a Cristo, ele está em um movimento de reforma. A santificação é um movimento de reforma. O ter uma nova vida é um entendimento da reforma. Todos nós estamos sob reforma, se somos cristãos. E a outra extensão disso é a teologia. Porque perceba que Sagradas Escrituras e tradição juntas produzem teologia. Você se depara com a revelação de Deus, você lê essa revelação, você interpreta essa revelação. A teologia é essencial. Nós devemos tomar cuidado aqui, porque tudo que nós pensamos ou falamos produz teologia. Ainda que você não seja seminarista, ainda que você não leia livros, ainda que você nem goste de ler ou nem goste de vir à igreja, você produz teologia. Tome muito cuidado com isso. Então nós devemos refletir que a reforma, ela não deve ser um objeto de museu. Reforma protestante é um movimento histórico, sim. Agora, se você engessá-la e colocá-la num altar, você estará cometendo o mesmo pecado ao qual a reforma abominou. Você estará idolatrando um evento histórico, você estará idolatrando 2 ou 3 pessoas. Você estará colocando Lutero e Calvino no seu coração, gravados. E você estará dizendo, esses são os meus reis, esses são os meus papas, esses são os meus deuses. Nós devemos entender a reforma protestante como uma reforma trazida por Deus, mas não exclusiva àquele período. Ainda que nós não consigamos, e ainda que não seja do propósito de Deus, nós imitarmos o que aconteceu, porque a reforma ela está contextualizada dentro de uma sociedade, dentro de uma época, dentro de um período. Nós podemos entender os princípios e aplicá-los hoje. Agora, não adianta você criar 95 teses, ir para frente de uma porta de qualquer igreja, pregar lá e achar que a coisa vai acontecer. Não adianta você querer marcar uma dieta diante da igreja católica e falar para o Papa, tal dia eu vou estar aí, e vocês vão falar para perguntar se eu creio nisso ou naquilo, então eu vou copiar aquilo que Lutero falou, eu vou falar com um sotaque, com uma entonação tal, que não adianta, isso é loucura. A reforma deve ser entendida como um movimento de Deus, primordialmente.
E nesse sentido, é um movimento que sempre está no meio do povo de Deus. Então quebra o ídolo da reforma protestante do seu coração. Ela é importante sim, mas se ela estiver no lugar errado, ela não será nada. Então nós podemos pensar qual é o nosso compromisso diante disso. Se as Sagradas Escrituras, elas trazem reforma a nós, e se nós não ficamos impassíveis a isso, porque toda a revelação de Deus produz teologia em nós, de que forma nós vamos responder a isso, de que forma nós vamos agir, de que forma nós podemos entender esse processo. Eu não quero produzir teologia. Não, eu não quero fazer proposições, eu quero sentar no meu banco, eu quero ouvir o pastor, eu quero ir para casa passar a semana toda da minha vida. Não é assim que funciona. E a razão de não ser assim é que todos nós fazemos teologia pelo fato de que nós somos criaturas de Deus e requer-se uma resposta da criatura ao seu Criador. Mas eu nunca ouvi o Evangelho, peraí, eu não conheço a palavra de Deus, eu nunca entrei numa igreja, eu estou aqui hoje pela primeira vez, eu estou há 30 anos na igreja e vergonhosamente eu nunca li a palavra de Deus. Todo o conhecimento do homem vem de revelação, vem através da revelação. Deus requer de você uma resposta. Você conhecendo profundamente ou não. Você responderá para aquilo que você sabe ou pela sua negligência em não conhecer. Não é o que muitos dizem hoje. Deus te trata segundo a luz que você tem. Mentira! Deus te trata segundo quem Ele é perante você. Ele é Deus Criador e todo joelho se dobrará perante Ele. Mas nós temos que fazer duas distinções aqui sobre todos produzirem teologia. A primeira, existe uma diferença entre ímpios e cristãos, isso é óbvio. Eu não quero colocar todos no mesmo saco, todos na mesma panela. Um ímpio jamais produzirá algo que glorifica a Deus. O ímpio jamais dará uma resposta satisfatória ao chamado de Deus. O cristão é efetivamente habilitado por Deus para dar essa resposta. Então existe essa distinção. Ainda que todos sejam responsáveis teologicamente diante de Deus, cristãos, eles têm a ação do Espírito que é essencial para essa formação de pensamento. E o segundo aspecto que eu queria distinguir: cristãos vocacionados ao ministério e cristãos que são chamados a outras frentes, são chamados a ocupar os lugares nessa sociedade. São professores, são médicos, são arquitetos. Existe uma distinção óbvia. Cristãos chamados ao ministério se afadigam da palavra e do conhecimento teológico de uma forma muito mais profunda, porque eles serão mestres na igreja. Tiago fala: muitos de vós não sejam mestres, porque nós receberemos maior juízo. Então eu quero fazer essa distinção, eu não quero menosprezar aqueles que são acadêmicos da área, aqueles que são pastores, ministros do Evangelho. Eu não quero dizer que qualquer um que quiser pode vir aqui. Eu quero pregar hoje, então fique à vontade. Eu não estou dizendo que todo mundo está habilitado a... Eu vou escrever um livro, reflexões teológicas do fulano de tal. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que cada pessoa, dentro do seu próprio chamado, tem um dever diante de Deus. Pode ser que você não tenha sido chamado para ler todas as obras dos reformadores e conhecer a patrística ou buscar as fontes originais do texto bíblico.
Mas onde você está, naquilo que você está fazendo, você também produz teologia. Você deve se atentar para isso. Então eu gostaria de tratar com os irmãos alguns aspectos sobre esse fazer teologia. Como é que a teologia se achega a nós e como nós devemos dar essa resposta a ela. Para que nós entendamos Escrituras como padrão e entendamos que os nossos pensamentos são falhos. E entendamos que nós podemos errar, que é necessário que Deus nos transforme e nos renove e traga esse movimento de reforma a nós dia após dia. Sob pena de nós produzirmos uma tradição tosca, medíocre, que os nossos filhos irão seguir, que as pessoas que estão ao nosso redor irão seguir, então nós morreremos e nós não veremos o estrago de tamanha demência em compreender a revelação de Deus. Então esse é o primeiro aspecto da teologia. Todos nós fazemos teologia. O segundo aspecto é que a teologia é revelada. A fonte do conhecimento é a revelação. Tudo que nós sabemos advém de revelação. Você pode falar sobre qualquer coisa, fale sobre esses bancos, fale sobre o teu cabelo, fale sobre quem você irá votar, fale sobre a sua roupa, sobre a sua faculdade, sobre os seus sentimentos, qualquer coisa que você quiser. Tudo vem de revelação. Tudo é consequência da revelação. Nós temos nas Escrituras um entendimento de que existe a revelação natural de Deus, que vem através da criação e através da consciência do homem. A consciência do homem o acusa perante Deus. Qualquer homem é acusado pela sua consciência. Mas o que ele faz? Ele sufoca essa consciência. Não quer ouvir isso. O conhecimento natural, a criação, as leis físicas, elas apontam para um Deus. Mas então, vem pessoas e dizem, eu tenho uma teoria melhor. Não é assim que funciona. Não existe Deus, eu estou olhando aqui, estou olhando bem. Sabe por que essas pessoas criam essas teorias ateístas, evolucionistas e seja lá o que mais for? Não é porque elas não têm dados suficientes, é porque elas não querem reconhecer a revelação que advém da criação. Mas há um outro nível de revelação, e essa é a revelação a qual a teologia está balizada, que é a revelação especial de Deus. E aí nós retornamos à introdução, as Sagradas Escrituras é a revelação especial de Deus. Apenas ela nos fornece material para nós entendermos o que é Deus, o que é a criação, o que somos nós. Apenas ela pode nos ajudar. E é por isso que a teologia, e toda a teologia é revelada. Sem revelação você não faz nada. Mas cuidado, você pode distorcer a revelação. Terceiro aspecto, a teologia é relacional. Esqueça teologia como um princípio intelectual. Teologia para poucos, teologia para pessoas superdotadas. Não, não consigo ler, eu não consigo interpretar um texto. Eu abro um livro de ponta cabeça, eu leio a Bíblia e não entendo nada. A teologia não é primordialmente intelectual, ela é relacional. Pegue os maiores homens, cérebros brilhantes da história, vocês verão que eles erraram drasticamente em fazer teologia, porque eles não tinham relacionamento com Deus. Eles não conheciam a Deus. Eles poderiam saber de capa a capa, Gênesis, Apocalipse, eles poderiam falar, isso aqui no original está dizendo isso, o pai da igreja tal falou aquilo, na história você fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, e nós chegamos aqui e a minha conclusão é essa. Se não há relacionamento com Deus,
Isso é furada. Os salmos são um exemplo muito pertinente dessa questão. Vocês já pararam para pensar quais são as características dos salmos? Pelo menos duas. Os salmos, eles são extremamente teológicos em sua estrutura. Se você quiser estudar atributos de Deus, vá para Salmos. Você verá o salmista reconhecendo quem é Deus, louvando a sua natureza, o seu caráter. Mas por que os salmos trazem essa riqueza de teologia? Porque eles são extremamente relacionais. O salmista conhece a Deus. O salmista sabe onde encontrar Deus. O salmista distingue uma fé sincera. Ele sabe o que há no seu coração. E ele clama a Deus. Porque ele sabe que ele não pode se esconder diante desse Deus. Ele não esconde os seus sentimentos do Senhor. Ele diz: Senhor, estou passando por isso, por aquilo, por aquele outro, me ajude. A teologia é relacional. O quarto aspecto, a teologia é uma obra inacabada. É um erro nós pensarmos que tudo que nós podemos saber e entender de teologia acabou com a reforma, ou vamos trazer mais para frente, no máximo no século XIX, com os teólogos de Princeton. É um erro pensar. Não precisamos estudar, não precisamos pensar. Vamos construir um manual. Se nós tivermos alguma pergunta, nós vamos para o reformador tal, ele vai responder para nós, ele vai dizer tudo sobre aquilo e está acabado. Nós devemos entender que a teologia é um processo contínuo. Porque a igreja está em reforma. A igreja está em reforma. Então, voltando ao que nós falamos no início, a reforma protestante é sim um movimento histórico, mas ela é uma reforma que Deus fez na história, e que Deus vinha fazendo antes e que Deus está fazendo depois. É interessante nós pensarmos em dois aspectos dessa constância que é a produção da teologia. O primeiro aspecto é a grandiosidade da obra. Você acha que em 30 minutos, 1 hora por semana na igreja, durante 5, 10 anos, você já compreendeu tudo sobre a palavra de Deus? E aí então você se dá o luxo de chegar atrasado no culto, você se dá o luxo de dormir durante o culto, você se dá o luxo de tomar água 2 vezes durante o culto, de ir no banheiro durante o culto. Não tem nenhum outro momento ao qual você possa fazer isso. Você vai em uma audiência, você fica em pé diante de um juiz, e você não pede para ele ir no banheiro, você aguenta firme. Você está diante do seu patrão e você não fala para ele: deixa eu ir só um minutinho e já volto. Você aguenta perante ele. Agora você chega na casa de Deus e dá sempre aquela vontade, é algo muito importante que eu tenho que fazer lá embaixo, eu já volto. Não, peraí, já venho. E aí nós não entendemos o que é a liturgia do culto, nós não sabemos quais são as divisões de um culto cristão, nós não sabemos o que estamos fazendo aqui, nós mal ouvimos a palavra do pastor, porque nós estávamos brincando com o bebezinho que estava na nossa frente, dando uma risadinha para ele e tal. Legal, vamos orar, vamos embora. Boa semana, Deus abençoe. Existe uma grandiosidade na obra teológica. Segundo aspecto, a incapacidade dos obreiros. Nós somos incapazes de realizar essa obra. Nós não podemos fazer essa obra com o olhar posto no orgulho, na vaidade, nos nossos próprios talentos, na nossa própria habilidade de fazer as coisas. Existe uma incapacidade. E é por isso que eu tomo de novo o seguinte argumento: não idolatre os reformadores. Eles eram homens, eles eram falhos. Se você for estudar o que o catolicismo
fala da reforma e a forma como eles atacam a reforma, você vai ver que muito do que eles falam tem razão. Porque é fácil você pegar um homem como Lutero, como Calvino, e apontar as falhas deles. Porque é fácil você fazer isso com qualquer pessoa. Eles eram limitados, eles eram pecadores, eles também erraram. Então nossa fé não deve estar posta numa capacidade de um fulano de tal, de um ciclano, de um beltrano. Devemos entender que nós somos incapazes. Quinto aspecto da teologia, que serve para todos nós. A teologia é pressuposicionalista e proposicionalista. O que significa isso? Significa que o nosso conhecimento não parte de um marco zero. Você não parte de um nada, de um vácuo. A criança não nasce com uma página em branco. E ela então vai aprendendo as coisas. Nós devemos entender que todos nós partimos de algo que é pressuposto. Porque como nós falamos, o conhecimento não vem de nós mesmos. Então se você pensa alguma coisa, você deve entender que você pensa por causa de uma causa anterior a isso. Se nós formos a palavra de Deus, para dar um exemplo, você já viu alguma proposição na palavra de Deus acerca da existência de Deus? Você já viu a palavra de Deus construir um argumento racional sobre a palavra de Deus, sobre a existência de Deus? Não, por quê? Porque a Bíblia pressupõe a existência de Deus. É uma pressuposição. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela não começa dizendo, vamos lá, gente, existe algum argumento tal, então nós devemos entender que esse argumento fala disso e tal. Então pega bem na sua capacidade intelectual, mental, você vai ver que Deus existe. Não, ela pressupõe isso. É por isso que todo homem que não crê na existência de Deus é alguém que sufoca a revelação que tem. É alguém que sufoca a verdade de Deus. Porque a existência de Deus não vem através de um intelecto que olha para a criação e resolve entender e ver Deus. Nós somos criaturas e nós estamos diante do Senhor. E a própria noção da revelação, que nós já falamos, ela é pressuposicionalista, ela é uma pressuposição. Na medida que o conhecimento vem através da revelação. Nós não entendemos a revelação, e aí então nós vamos para o conhecimento. Se eu chego para você e falo alguma coisa, você está admitindo que aquilo foi te passado e você já está raciocinando sobre o que está sendo proposto. Você não está pensando, não, isso está me sendo revelado, é o fulano que está falando, assim, assim, assado. Já está pressuposto em você. Você já está analisando o conteúdo do que eu estou falando. A revelação também é assim. Você não acorda num dia e de repente fica pensando, Deus colocou alguma coisa na minha consciência, no meu interior, eu acho que é assim, assado, eu vou para cá, para lá, eu acho que isso é errado e tal, tudo mais. Se você é um ímpio, obviamente que você não vai nem chegar a cogitar essas coisas, você já vai limar elas de você. Mas se você é um cristão, você já vai partir dessa revelação. Você não vai ficar analisando a revelação em si, mas o conteúdo dela. E aí nós entramos num outro aspecto. A idolatria do livro. Nós somos acusados disso. Nós somos acusados de termos um Papa, e esse Papa é de papel. Não idolatra as Escrituras. E com isso eu não estou falando de forma leviana. Mas estou falando que o nosso Deus é um Deus encarnado. O nosso Deus é o Logos de Deus.
além de pressuposicionalista, ela é proposicionalista, ou seja, você recebe algo e você responde aquilo, você cria proposições em você. Se eu falar para você que determinada coisa é pecado, você já vai analisar na sua mente e você vai concordar ou discordar. Ou você vai pensar, talvez, não sei bem, vou refletir um pouco melhor. Alguma resposta você vai dar. É assim que a teologia é. Ela vem até você e você responde a ela. Por isso que nós colocamos de início, cuidado com aquilo que você produz, porque você produz teologia. O ficar quieto, o não ajudar ninguém, não quero me comprometer com coisas teológicas, isso já é uma resposta àquilo que você recebe. Isso já é uma resposta. Sexto aspecto da teologia. O mistério faz parte da teologia. Esse é um aspecto muito importante, nós falamos um pouco nisso ontem. Nós não conseguimos compreender plenamente a teologia e não deve ser assim. O mistério é parte integrante da teologia, e não somente dela, mas da boa teologia. A própria patrística lidou com isso. A própria patrística manteve o mistério de Deus. Se nós analisarmos as definições conciliares dos primeiros séculos, nós vamos ver que aquelas definições elas são mais cautelares do que esclarecedoras. O que significa isso? Você tem uma heresia que vem e diz: Jesus não é Deus. Então nós sabemos, isso está errado. Porque nós temos comunhão com Deus, nós temos uma relação com Deus. A teologia ela é revelada, ela é relacional. Posso não conseguir explicar plenamente uma conceituação de trindade, mas se eu ouço isso, tem alguma coisa errada. Então o que o concílio fez? Ele apenas vai balizar, ele apenas vai construir um muro e dizer: se você diz isso, você está fora da ortodoxia. Mas eles não criam um tratado sobre a trindade, explicando todos os aspectos, e eles concluíram tudo. Ou seja, eles mantêm o mistério. Eles rejeitam o erro, mas eles mantêm o mistério. Em muitos outros exemplos, nós vemos que há essa relação de mistério, principalmente nos chamados antinômios. O que são antinômios? São duas conclusões aparentemente distantes, aparentemente contraditórias, que parecem que não se coadunam. Então, você falar que Deus é um, mas que se revela em três pessoas, isso é uma aparente contradição. Deus é um, três. Você falar que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é homem, é uma aparente contradição. Como? Devemos entender que o antinômio é a fronteira racional da teologia, é o limite da teologia. Ou você consegue explicar a encarnação do Verbo, que, ao meu ver, é o maior mistério da teologia. Você consegue explicar um Deus que se esvazia e que assume a forma de um homem, que assume a sua natureza e que assume a sua pecaminosidade e que morre no lugar de um homem? E não somente isso, um Deus que assume por toda a eternidade essa humanidade. Jesus não é Deus que vem ao mundo, ele morre, então ele tira aquela roupa de humanidade e ele é Deus de novo. Ao assumir a humanidade, ele toma ela para si por toda a eternidade. Então hoje Jesus é tanto homem quanto ele era 2000 anos atrás.
Você consegue explicar esse mistério? Uma divindade dentro de um homem, a estrutura humana. Sétimo ponto da teologia. Nós devemos entender que a teologia ela deve ser construída pelo que é essencial, e não por aquilo que é secundário, que pode causar divisões desnecessárias. Nós devemos entender a teologia como um processo espiral. Nós devemos partir do centro. Vocês conhecem aquelas pessoas que o ponto central da teologia delas é apenas uma forma de batismo, ou apenas um dia certo de culto, ou é inacreditável a gente pensar dessa forma. Tem muitas pessoas que batalham pela fé, achando que teologia é você jogar a sua TV fora, é você parar de fazer certas coisas. Então, ande pelo lado esquerdo da rua, porque se você andar pelo lado direito tem um centro de macumba, e aí você cria toda uma teologia, uma guerra espiritual. Você vê demônio em panela, você vê demônio no teu armário, no teu guarda-roupa, e o centro da teologia é aquilo, e você esquece do essencial da teologia, e do essencial que te ajuda a compreender a teologia. Porque quem pensa nessas coisas é uma pessoa desprovida de qualquer entendimento. Nós devemos entender que o centro é Deus que se revela ao homem para redimir o homem. Esse Deus deve ser louvado, ele deve ser adorado. Nós devemos estar perante esse Deus, nós devemos viver de acordo com a sua lei, em gratidão a ele. De fato, esses são dois pilares do conhecimento: conhecimento de Deus e conhecimento do homem. Qualquer coisa que você possa estudar, você deve compreender quem é Deus e quem é o homem dentro desse meio. Então, se você for para a área de psicologia, para a área de pedagogia, para a área de filosofia, para a área de sociologia, principalmente as humanas, ciências humanas, e você não sabe quem é Deus e quem é o homem, você vai errar completamente. Você pode estudar 4, 5, 10, 15, 20 anos, você pode ser reconhecido no exterior como o melhor, como o maior, você vai errar. Por quê? Quantos psicólogos ou pedagogos lá fora dizem que a criatura é depravada totalmente, e que essa depravação afeta a criança desde a sua concepção? Quantos vocês ouvirão? Quantos filósofos ou sociólogos vocês ouvirão dizendo que o mal da sociedade é o homem e não o meio que ele vive? Muitas vezes nós engolimos isso como ciência, muitas vezes nós batemos palmas, nós dizemos amém. Nós fazemos trabalhos acadêmicos porque devemos fazê-los. Mas nós temos um conhecimento muito maior e fiel do que nós vemos aí. Nós pegamos tratados sobre política ou sociologia, e o centro é o homem. Não existe Deus naquilo. Como nós viveremos uma vida boa? Qual é o propósito do homem? De que forma nós podemos alcançar a felicidade? Não existe Deus naquilo. Deus não é o criador daquilo. Deus é um agente, um mero criador das coisas. É o Deus da filosofia, é o Deus do deísmo. Deus cria as coisas, então ele se afasta, ele fica lá olhando. E então nós vamos fazendo as coisas e Deus está lá e nós estamos aqui, nós não temos contato com esse Deus.
Esses dois pilares são essenciais: o conhecimento de Deus e do homem. O oitavo aspecto da teologia, que deve nortear a nossa reflexão teológica: as nossas acepções não são a base da nossa reflexão. Ou seja, não somos nós quem propomos as perguntas à teologia. Não somos nós quem dizemos à teologia: tal coisa é assim. De que forma vou responder essa outra questão? Nós devemos ter entendimento humilhado diante do Senhor. Um exemplo claro dessa acepção que muitas vezes nós fazemos. Muitas vezes nós queremos compreender Deus, nós não estamos nem aí para Deus. Mas então nosso filho morre, ou eu sofro um acidente, perco um membro do meu corpo, ou acontece um câncer terminal em alguém próximo de mim, e então eu quero colocar Deus contra a parede e dizer: Senhor, o que está acontecendo? A Teodiceia, ela é um trilema proposto na antiguidade clássica. Alguns diferem entre o autor dela, Epicuro ou Carneades, dependendo do autor. E a Teodiceia, ela quer compreender o problema do mal neste mundo. De que forma nós podemos justificar Deus perante o mal que há neste mundo? E então esse trilema proposto, ele trata sobre a onisciência de Deus, a onipotência de Deus e a benevolência de Deus. E aí então, dentro de uma visão humana, propõe o seguinte: se Deus é onisciente e onipotente, Ele não é bom. Porque se Ele conhece tudo, e Ele pode tudo, e o mal existe, é porque Ele não quer acabar com o mal. Se Deus é onipotente ou benevolente, se Deus é onipotente e benevolente, Ele não é onisciente. Porque se Ele pode todas as coisas e Ele quer fazer e não faz, é porque Ele não conhece a estrutura do mal, onde o mal está. Portanto, Ele não pode acabar com o mal. E se Deus é onisciente e benevolente, Ele não é onipotente. Se Ele conhece e Ele é bom, mas Ele não acaba com o mal, é porque Ele não tem poder para isso. E levado às últimas conclusões, se as três estiverem certas, Deus for onisciente, onipotente e benevolente, Deus não existe, porque o mal está em nosso meio. Qual é o problema da Teodiceia? Qual é o problema da definição dessa problemática, dessa questão? Novamente, voltamos ao ponto anterior. Não se fala de pecado, não se fala de justiça de Deus. Você trata Deus como um Papai Noel. Você trata o mal como qualquer coisa do mundo, menos culpa sua. Porque houve um tsunami, mataram milhares de pessoas. E matou aquela criancinha. Deixou aqueles filhos órfãos. Ou porque há tanta miséria no mundo, porque a África passa tanta dificuldade, há tanta fome, e nós olhamos e colocamos a culpa nos Estados Unidos, colocamos a culpa no G12, G5, G20, G30, G1000, colocamos a culpa na ONU, colocamos a culpa em Hitler. Mas nós não conseguimos conceber que nós somos, por natureza, tão depravados quanto Hitler, quanto Mussolini, quanto Nero, quanto qualquer serial killer que você vê na TV, aquele crime tão hediondo que você fala: esse cara não pode existir na Terra. Tenho nojo disso. Você deveria ter nojo de você. Você deveria ter nojo do seu pecado. Porque a raiz que está presente no coração de alguém que age de uma forma tão
nefasta também está no nosso coração, naturalmente. Obviamente que a graça de Deus, ela nos redime. Obviamente que com a graça de Deus nós somos libertos do poder do pecado. Mas perceba que nós não podemos colocar Deus contra a parede. Jamais encoste Deus e pergunte, questione Ele sobre o seu sofrimento. Jamais determine perante Deus que você quer conhecer determinada coisa. Não tente chantagear Deus. Senhor, diz isso, senão eu vou fazer tal coisa, eu vou morrer, eu vou... Isso é loucura, isso é criancice. Então, como conclusão, de que forma nós podemos produzir teologia hoje? Nós começamos falando sobre a centralidade das Sagradas Escrituras, a sua correlação com a tradição e o movimento de ruptura na reforma, porque o catolicismo entende de um jeito e os protestantes entendem de outro. E nós vimos que a reforma, ela é um processo contínuo e não apenas um movimento histórico, e que a teologia, ela não está presa em quatro paredes, mas ela é dever de todo homem. Como nós iremos produzir teologia hoje? Queria tratar com os irmãos rapidamente dois aspectos. O primeiro, doutrina do chamado. Deus chamou todo homem para um chamado específico, e esse chamado é variado. Não tentem todos serem pastores ou missionários ou professores ou mestres, porque não é assim que funciona. Nós somos um corpo, e o corpo tem vários membros. Mas entenda que dentro do seu trabalho, dentro da sua família, de acordo com aquilo que você é, nos seus relacionamentos sociais, você é chamado por Deus para desenvolver a sua consciência teológica dentro daquele determinado chamado. Isso é algo que se perdeu no nosso meio. Quantos aqui analisam como ser um comerciante de acordo com a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus? De se afadigar, não de pensar simplesmente: será que minha consciência vai me acusar se fizer tal coisa aqui no meu trabalho? Se eu passar algum documento tal, será que isso... Não, afadigar mesmo, pensar. Aquele tempo que você fica passando o dedo para cima, sabe, curtindo as coisas. Ao invés daquilo, você pensar, refletir, dentro de onde eu estou. Será que eu estou glorificando a Deus? Não para conquistar uma justificação, mas porque eu já fui conquistado por ela. Eu não posso viver de acordo com o que eu quero, pensando somente no salário no final do mês. Eu não posso achar que casamento, família é apenas um conto de fadas, é brincar de casinha, onde minha mulher está fazendo comida e eu estou jogando videogame, onde ela cuida do meu filho e eu vou jogar bola alegremente. E aí eu chego em casa, ela quer conversar, mas o jogo de futebol está passando na TV. Será que nós pensamos de que forma nós glorificamos a Deus dentro do nosso chamado? E o segundo aspecto, nós devemos cada vez mais ter em alta conta os meios de graça, os meios pelos quais Deus demonstra graça e se revela ao homem. Nós devemos desejar mais a leitura da palavra, nós devemos desejar mais comunhão com Deus através de nossas orações, comunhão com Ele. Nós devemos desejar mais estar diante de Deus, cultuando a Ele. Vocês já pararam para pensar que aquilo que pode salvar os seus filhos
não é o fato deles terem feito um batismo infantil e estarem dentro da aliança. Não é isso que salva eles. Muitos bebês foram batizados enquanto infantes, cresceram e foram ao inferno. O que salva eles é um meio de graça. O que salva eles é a revelação do Senhor, transformando, regenerando os seus corações. A salvação não é familiar. Eu não posso olhar para o João Henrique e dizer: você está salvo, meu filho, porque eu estou aqui, a sua mãe está aqui. Eu preciso colocá-lo sempre, constantemente, diante do meio de graça, clamando a Deus: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, para que ele cresça, entenda e compreenda a sua palavra, que ele seja regenerado e transformado por ela. E nesse ponto, existe um senso de busca comunitária. Nós devemos nos unir. Nós devemos anelar por este momento. Nós temos fraquezas, sim. O cristianismo não é uma aventura solitária. Vá para a tua casa, leia a sua Bíblia e se vire. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos crescer juntos. Eu tenho debilidades, deficiências que algum irmão não tem. E vice-versa. Nós nos completamos. É assim que age o corpo do Senhor. Então que nós entendamos isso hoje. Que nós compreendamos isso hoje. Nós estamos em meio a uma reforma. Nós precisamos definir naquilo que nós cremos. Nós precisamos desenvolver a teologia de acordo com aquilo que é revelado a nós. Senão nós ficaremos presos a apenas mais um ídolo diante de tantos que já vieram, já estiveram perante os homens nessa terra.